tudo bem? A aula de hoje é essa aqui. As origens da humanidade, seus deslocamentos e processos de sedentarização. A gente vai discutir melhor como é que a ciência e a história explicam o surgimento da espécie humana, como é que se espalhou essa espécie pelo planeta e como se tornaram sedentários, isso é, se fixaram em algum lugar para viver. Para começar, é muito importante a gente discutir esse assunto, a chamada teoria evolucionista. Essa é a explicação principal que a ciência dá para a maneira como é que o homem permaneceu no planeta Terra. Ela foi elaborada sobretudo por Charles Darwin no século XIX e ela diz basicamente o seguinte, que as espécies que melhor se adaptam no planeta, elas permanecem, elas ficam, e as outras não. Por que isso é tão importante para a gente? Porque existiram, antes de nós, que somos Homo sapiens, outras espécies de hominídeos e homens muito parecidos conosco, só que eles se perderam ao longo do tempo. A explicação, segundo a lógica da ciência, é que a nossa espécie ela se adaptou melhor ao planeta e por isso conseguiu permanecer, procriar e continuar e povoar toda a Terra. Muito bem, eu queria te falar uma coisa que muita gente comenta sobre esse assunto. Fala assim, o homem veio do macaco, o homem veio do macaco, e a gente fica um pouco com aquela ideia de que tinha um macaco e logo na geração seguinte já apareceu um homem igualzinho como ele é hoje. Não é bem assim. O que acontece é que primatas e seres humanos tiveram ancestrais em comum, tá? Ou seja, lá um parente distante em comum, vamos dizer assim. Isso é muito importante para a gente entender o que essa teoria tem a ver com a permanência da espécie humana no planeta Terra. A gente vai trabalhar com esse referencial, ou seja, com essa teoria do Charles Darwin, que a ciência diz. Mas existe outro tipo de explicação muito importante também para a criação da espécie humana, que são os mitos criacionistas, que normalmente são interpretações de fundo religioso, que atribuem o surgimento da espécie humana a uma criação divina. Então, por exemplo, a mais conhecida é a judaico-cristã, que a gente é bastante difundida aqui no Brasil, e traz a ideia de que Deus criou o mundo e os seres humanos em 7 dias, por exemplo. Isso é uma leitura possível, né? Existe uma outra, que talvez vocês não conheçam, mas que é interessante a gente pensar, que é a da tradição Iorubá, que segundo esse entendimento, o Batalá criou o nosso planeta em 4 dias, né? Então veja que existem explicações, mas que o fundo é diferente do da ciência. Para o nosso objetivo de hoje, a gente vai entender melhor como é que a ciência trabalha isso, trabalha esse tema. Eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo, foi um recurso que a gente já falou, com alguns dos chamados hominídeos. Hominídeos foram espécies semelhantes aos seres humanos que habitaram o planeta Terra durante uma época bastante distante e que hoje não habitam mais. Mas para a gente entender melhor como é que é essa questão da evolução na prática. Então, por exemplo, lá do período mais antigo, de 3 milhões e meio a 2 milhões de distância dos anos atuais, o Australopiteco, né, bem representado aqui no desenho. Também, depois teria vindo o Homo habilis, de 2 milhões e 400 mil até 1 milhão e 600 que habitou o planeta Terra. Também o Homo erectus, de 2 milhões até mais ou menos 400 mil anos de distância para hoje, certo? Depois, os Homo neanderthalenses, ou Neandertal, que teriam habitado o planeta de 2 milhões e meio até 12 mil anos. E nós que seríamos mais próximos desse modelo evolutivo aqui, o Homo sapiens. Umas informações importantes sobre isso. Primeira coisa é que você não precisa decorar todas essas datas. O mais importante é você entender que em momentos distintos e algumas vezes ao mesmo tempo conviveram espécies de hominídeos semelhantes a nós, mas que com o tempo eles pereceram, ou seja, eles deixaram de habitar o planeta, segundo a leitura de Darwin, porque não se adaptaram a esse ambiente. Enquanto que essa última representação aqui, do Homo sapiens, que é a mais semelhante à nossa, ela não só se adaptou ao ambiente do planeta, como aumentou em número e fez isso aqui que a gente vai discutir. E se deslocou por vários continentes e em alguns locais se tornou sedentário, formando sociedades cujos descendentes estão aí até hoje. Então, disso que a gente precisa falar um pouquinho mais de agora. Ou seja, como esse Homo sapiens, que é segundo essa teoria, permaneceu na Terra. Muito bem,
que a gente precisa saber? A gente sabe mais ou menos que esse Homo sapiens ele surgiu no continente africano e que depois conseguiu ir para outros continentes. Pois bem, não existe um consenso. O que eu quero dizer? Nem todos os cientistas concordam das maneiras que isso aconteceu. No caso do continente americano, que é bastante importante para a gente, né, já que a gente mora nesse continente, existem algumas teorias muito importantes. Uma delas é que espécies de Homo sapiens teriam vindo da Ásia, lá no norte do contato que a Ásia tem com o continente americano, chamado Estreito de Bering, perto de onde hoje são a Rússia e os Estados Unidos. Essa área, esse estreito, teria passado por um período de glaciação, um período de muito frio, onde essas espécies teriam atravessado e migrado aos poucos, né, por todo o continente. Isso é uma teoria. Existe uma outra teoria onde pequenos grupos teriam atravessado desde a Ásia até a América em pequenas embarcações. Vai vendo como existem diferentes hipóteses, né? E uma delas, que acabou se tornando bastante conhecida, é que os homens da América teriam semelhanças com alguns aborígenes lá da Oceania e da África. Por que isso é tão importante? Para a gente perceber que a gente sabe que esse Homo sapiens ele se espalhou, mas a gente ainda está tentando entender melhor como. Uma descoberta muito importante para essa última teoria que eu falei, da proximidade com os aborígenes e com os africanos, foi a do crânio da Luzia, que está no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Eu até trouxe aqui para vocês uma reprodução de um crânio para a gente pensar que uma ossada, no trabalho arqueológico e no trabalho de um historiador, pode servir como documento histórico. Nesse caso, em torno, ou seja, um documento histórico sobre o povoamento da América. Tá certo? Legal. Vamos continuar aqui. Você já aprendeu um pouco sobre a teoria da evolução, você já entendeu que nem todas as espécies de hominídeos continuaram no planeta, você já captou que o Homo sapiens, que é a mais parecida conosco, que é a nossa espécie, foi a que aumentou em número e povoou os continentes. Conversamos juntos a maneira que isso foi feito aqui no continente americano. Outras transformações são importantes da gente perceber, é como o ser humano deixou de ser nômade, já vou te explicar o que é isso, e passou a ser sedentário, que é mais parecido com a gente, com moradia fixa. Vamos entender. No período chamado Paleolítico, que é a época que normalmente a gente identifica como a época das cavernas, vamos dizer assim, o homem vivia nômade. O que isso significa? Que ele habitava um local determinado tempo e na sequência ele ia para outro quando os recursos se esgotavam. Então não tinha geladeira, entendeu? Ele tinha que ir de espaço em espaço, caçando e colhendo aquilo que a natureza oferecia. Então, nesse período do Paleolítico, também conhecido como período da pedra lascada, por conta dos instrumentos que eles faziam lascando a pedra, tá? Os homens eram nômades, caçadores, ou seja, iam direto na natureza e retiravam o alimento e colhiam aquilo que a natureza oferecia. Pois bem, isso foi um momento da história da humanidade importante. Só que depois disso, algumas transformações muito relevantes aconteceram. Vamos entender como é que foi isso. A primeira delas, que vale a pena destacar, é o desenvolvimento e o controle do fogo. O que acontece para a gente? Isso é tão fácil, né? Você vai na cozinha, liga o fogão, ou tem um isqueiro. O fogo é muito simples para a gente porque já foi dominado há muito tempo. Mas para essas espécies humanas dessa época não era dessa forma. E o fogo foi uma maneira de ter proteção, de trazer aquecimento, de cozinhar os alimentos. Você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem o controle do fogo hoje em dia? Pois é, esse salto aqui foi bastante importante. Com o controle do fogo e o desenvolvimento de novas técnicas, houve uma grande transformação na espécie humana, que foi o fato de que passamos a ser sedentários e controlar melhor, dominar a agricultura e a criação, também chamada de pecuária. Vamos falar um pouquinho disso mais de perto para entender. Hoje, quando a gente fala em sedentário, a gente tem um pouco aquela ideia de pessoas que não fazem atividade física, né? Pois é, tem alguma relação com isso, mas é um pouco diferente. Quando a gente quer dizer aqui que o ser humano se tornou sedentário, é porque ele não era mais nômade, ou seja, ele não precisava vagar de um lugar para o outro para buscar alimento e habitar. Com a sedentarização, ou seja, quando nos tornamos sedentários, as sociedades humanas já se fixaram. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento
de um melhor domínio da agricultura e do pastoreio, ou seja, da pecuária. Muito importante você anotar, por exemplo, as sociedades mais antigas, elas se desenvolviam normalmente em torno dos rios, né? Porque a água doce, ela é muito importante para o plantio e para a criação dos animais, isso não é à toa. Então, só lembrando um pouco o que a gente comentou, falamos da teoria evolucionista, que é a principal teoria que explica a origem da humanidade e a permanência dessa espécie de Homo sapiens no nosso planeta. A gente comentou que existem outras explicações, mas que a gente ia trabalhar com o registro da ciência aqui, né? Inclusive, é interessante a gente observar aqui que existem várias espécies, até vou fazer um comentário com vocês, não tem nenhuma data aqui no início, porque isso é incerto, né? O que a gente tem certeza é que essas espécies pereceram e o Homo sapiens, essa espécie que a gente faz parte, permaneceu. E é muito interessante esse assunto também, eu sempre gostei, porque ele tem relação com vários outros temas que você vai estudar em ciências, em matemática, porque ele tem a ver com a própria espécie humana e a sua permanência no planeta. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Habilidade: identificar o grau em que o substantivo se apresenta nas palavras e nas orações. Olá, boa tarde a todos. Iremos continuar falando sobre substantivos, só que nós temos outra classificação deles, né? Você já, desde a aula passada, que você aprendeu sobre o que é um substantivo, e a professora também trabalhou mais uma das classificações dos substantivos. Nós vamos trabalhar as flexões, tá? A partir deste momento, como vocês já ouviram na chamada do vídeo. Nós vamos iniciar com o texto. Vocês aí podem acompanhar minha leitura. Leia. Quem já viu gatinhos ou cachorrinhos brincar de ter percebido que suas brincadeiras se assemelham ao comportamento dos adultos quando caçam? Mas, para evitar ferimentos acidentais, é importante que, ao brincar, o bichinho transmita a sensação de brincadeira. Caso contrário, pode ser levado a sério pelos outros e aí arranja encrenca. Então, no texto nós percebemos que há alguns substantivos e que estão destacados, que são os substantivos que nós iremos trabalhar dentro do texto, que são gatinhos, cachorrinhos e bichinho. Então, todo mundo sabe quando nós chamamos de gatinhos, nesse sentido, estamos trabalhando com o diminutivo. Nós temos o normal, né, que é a palavra gato, e o gatão, que é no aumentativo, e gatinhos aí é o diminutivo. Então, são os gatos pequenininhos, que nós costumamos chamar de gatinhos. Mas existe também a palavra gatinhos em outros sentidos, no sentido conotativo da palavra, né? Vocês sabem, os gatinhos, quando a gente acha assim um rapaz bonito, por exemplo, alguns jovens, olha ali, está o grupo de gatinhos. Então, nós percebemos, né, que não estamos trabalhando com a flexão no diminutivo, quando a gente se refere a este grupo de gatinhos, né, a gente acha bonito, né, gatinho, gato, é semelhante àquele grupo de pessoas que se refere a gatinho. Mas, neste momento, nós iremos trabalhar flexão do substantivo. E essa flexão nós chamamos de aumentativo e diminutivo. Então, vamos ver lá no cachorrinhos também, quando eu falo em cachorrinhos, inhos, essa terminação garante que a palavra está no diminutivo. Então, é isso que se chama grau do substantivo. Tá? Então, nós vamos trabalhar a partir de agora com o grau dos substantivos. Então, observe aí, os substantivos podem se apresentar das seguintes formas.
podem ser no normal, que é gato, aí veja a terminação do gato, o diminutivo, que é o gatinho, e o aumentativo, gatão. Observe que o radical, que é a palavra base de gato, que a partir dessa palavra gato, é que nós iremos formar gatinho e gatão. Observem que todas as terminações estão em destaques. Então, o que é esse radical? Como nós chamamos também de raiz. É porque ela que sustenta. Nós temos aí uma árvore, por exemplo, a raiz, aquela parte que fica sob o solo e é uma sustentação para o restante da árvore. Então, a raiz é que sustenta a árvore. A palavra também tem a raiz, o radical, aquela palavra base, a que sustenta as demais palavras, porque através deste radical, desta raiz, que também chamamos, ela pode ser construída várias outras palavras, através deste radical. Então, a gente vai voltar aqui na imagem e perceber que a partir do radical GAT, é formado o gatinho e o gatão. Observaram bem que até o G, o A e o T é o radical. O restante, são as terminações, os prefixos. Então, veja, observe aí o tamanho também, que gato lindo esse gatão aí. Assim também como o gatão, nós temos também a forma de gatão, com outro sentido, que não é o sentido do gato animal, como eu já expliquei no diminutivo, daquela mesma forma. Então, diminutivo, para formar o diminutivo, geralmente usamos as seguintes terminações. Então, nós temos a terminação inho e inha, que são as terminações mais usadas, Izinho, izinha. Então, a partir do radical, você acrescenta esse sufixo e vai formar a palavra. O livro, livrinho, mesa, mesinha, pão, pãozinho, maçã, maçãzinha. Mas nem sempre as terminações do diminutivo e aumentativo ou do diminutivo, principalmente, nós estamos trabalhando, são formados de inho, inha, zinho e zinha. Vocês irão observar outras terminações, além dessas daí. Essas são comuns, Você só faz acrescentar, a partir do radical, esse sufixo. Então, é muito tranquilo quando você vai formar o diminutivo de palavras que você só pode pegar o radical e construir em cima do sufixo inho, inha, zinho e zinha. Agora vamos observar aqui o texto. Também toda vez que tiver um texto, a gente convida a todos que façam a leitura junto conosco. Então, quando a irmãzinha do troca-bolas pedia para ele contar uma história, o menino se saía com esta. Era uma vez uma menina muito bonita, com a pele branca como a neve. Um dia ela colocou um chapéuzinho vermelho e foi levar doces para a vovozinha. Aí ela ia subindo uma escada e perdeu o sapatinho de cristal. Por isso, a bruxa perdeu a coitadinha numa torre. Então, nós iremos observar em algumas dessas palavras que o diminutivo não indica o tamanho, e sim uma forma de carinho ou uma forma que você não queira apresentar como pequeno, Resumindo, é como se fosse uma forma emocional para você. Então, quando a irmãzinha, nesse sentido, a gente imagina que seja uma criança, a caçula, a pequenininha mesmo. Aí o chapeuzinho também, chapeuzinho vermelho, Imagina-se que é uma criança e o chapéu também é pequeno. Vovozinha. Esse vovozinho não indica necessariamente que seja uma vovó pequena, mas é uma forma de carinho. O sapatinho
Também nota-se, pode ser um de número muito pequeno, né? Tá aí na flexão do diminutivo. Agora, a coitadinha, né? A coitadinha, esse inha não indica que é uma coitada pequena, né? É uma forma de lamentação, essa coitadinha. Então, não necessariamente, gente, o inha, essa terminação em sufixo, quer dizer que ele pertence à flexão do diminutivo. E agora a gente vai observar outras formas, né, de terminações da flexão do diminutivo, no grau diminutivo. Então, para a palavra rio. Acredito que vocês conheçam um rio, né, o que é normal. O rio, muitas vezes ele é muito longo, muito largo, né? Outros são mais estreitos, mas eu tenho a forma normal de rio e tenho outra forma de rio que é o riozinho, que eu posso chamar de riozinho ou de riacho. Veja que a terminação riozinho, eu formei com o sufixo inho, mas riacho é totalmente diferente. Mas quando eu digo riacho, estou falando de um rio muito pequeno. A gota, né, uma gota pode ser normal, mas quando eu chamo de gotinha ou gotícula, veja, olha, a gotícula, a terminação, mas quer dizer também uma gotinha pequena, tá? Não é só com inha ou com tinha que você pode formar um diminutivo. Veja a gotícula, uma gota muito pequena. A sala pode ser, né, uma salinha, uma sala pequena. Eu tenho uma sala normal, mas quando eu quero passar para o diminutivo, eu posso dizer que é uma salinha ou uma saleta. Veja a terminação da última, né, como não é tão comum. A rua, eu posso chamar a rua normal, né? Eu tenho uma rua, quando se fala em rua, você acredita que seja uma coisa mais extensa, maior, mas eu posso chamar de ruazinha, uma rua menor ou uma ruela, tá? Então, a ruela, né, que também não é tão comum, mas é uma rua pequena. Veja que com um você faz com a zinha, né? Ruazinha, junta o radical com o sufixo. Mas também tem a outra forma, que é a ruela, que não tem muito a ver com essa terminação. A vila, né? Tem uma vila, né? Muitas casas, né? E posso também encontrar uma vilinha ou vilarejo, já é uma coisa menor. Tá? Isso aqui é tudo para vocês perceberem que não existe só a formação do sufixo inha, tá? Quando você quer passar para o diminutivo. E sim, nós temos outras terminações que não tem muito a ver com a formação do radical com o sufixo, que é o caso da vilinha ou vilarejo. Quando se fala de um vilarejo, todos sabemos que é uma vila pequena, não é uma vila grande, normal. Burro, veja, tem o burro, né? Tem o burrinho, o inho, olha, com a formação inho ou burrico, que também significa um burrinho pequeno. Então, temos também essas duas formações. A chuva, eu tenho a chuva normal, olha, tá chovendo. E tem a chuvinha, eu posso chamar de chuva maisinha, ou o chuvisco. Quando é aquela chuva que nem tá muito grossa, nem dá para você sair, só aquele chuviscozinho que incomoda, né? Você nem pode sair, porque a chuva não está cessada totalmente, ainda cai algumas gotinhas. Temos a casa, claro que todos nós, né, falamos casinha, né? Geralmente casinha, a casa mais o sufixo inha, para formarmos o diminutivo. Mas nós podemos chamar também uma casa de casebre, uma casa bem simples, bem pequena, né? Onde só olha, naquela casa
né? Moram duas famílias, tal. Aí eu já imagino que a casa seja uma casa normal, né? Tem duas famílias, deve ter um quarto para cada um. Mas quando eu vou falar a casinha, olha, naquela casinha moram duas famílias, ou naquele casebre. Aí eu já vou ter outro pensamento sobre a casa. Ai, mas realmente. Oi pessoal, olho no título dessa aula, a conquista da América, conflitos, dominação e conciliação. Aliás, eu já vou começar dando uma atenção maior para esse título. Olha o que a gente está falando aqui, a gente está falando da conquista, aí não é descoberta, não é uma simples chegada do europeu, a gente está falando de um processo que envolve uma violência, ou seja, um conflito, né? Uma dominação e, como a gente vai conversar aqui também, em alguns momentos, conciliação. Um acordo ainda que seja entre partes desiguais. É muito importante a gente tratar desse assunto porque o tema da conquista ele serve muitas vezes como propaganda nos países que fizeram esse domínio dos novos continentes, né? Da África, da América. Sempre é muito representada a figura do conquistador. Inclusive, a gente tomou cuidado de trazer aqui para vocês essa imagem, ela não está aqui à toa, é uma das muitas provas, um dos muitos documentos históricos reproduzidos da imagem dessa figura do homem europeu como conquistador, ou seja, ele chega na nova terra, ele finca a bandeira, observa a imagem, todo o gestual das pessoas envolvidas. No caso aqui, ele tem a companhia de um religioso, porque como a gente vai ver, a conquista da América teve uma participação importante da Igreja Católica também, e essa propaganda toda, ela foi muito comum, especialmente nesses países que fizeram a conquista da América. O que a gente tem que prestar atenção? É evidente que, de um certo sentido, uma das versões da história, vamos dizer assim, esses conquistadores fizeram um grande feito, né? Já que houve as grandes navegações, e eles estavam ampliando o império lá português e espanhol na América. O problema é que isso tem um outro lado, também de violência, destruição e extermínio de outras culturas. Essa tensão, ela precisa ser objeto da observação da história. A gente vai falar disso um pouquinho ao longo desses pontos que eu separei para discutir com você. O primeiro ponto que eu separei para discutir com vocês foi justamente de um desses personagens que foi visto como conquistador, que foi Cristóvão Colombo. Vale a gente lembrar que no início da Idade Moderna, diversas regiões da Europa passaram por um processo de centralização do poder nas mãos do rei. Isso quer dizer o seguinte, surgiram novos estados-nação, novos países como Portugal, Espanha, mais tarde França, né? Esses reis que centralizaram o poder nos países europeus, eles tinham o apoio da burguesia e dos comerciantes, o financiamento desse grupo social. O que aconteceu no caso específico do Cristóvão Colombo? Ele tinha a intenção de fazer uma viagem e para isso ele buscou o financiamento da coroa espanhola, né? E ele obteve. Com três embarcações, enfrentou aí o Oceano Atlântico e tentava chegar a outra rota para as Índias, chegando a esse continente que depois veio a se chamar América. Muito bem, além do Cristóvão Colombo, um tempo mais tarde, outro conquistador, lembrando que a gente falou sobre esses conquistadores, foi Hernán Cortés, que fez uma expedição perto da região onde hoje é conhecida como México e teve o enfrentamento da Confederação Azteca. Os aztecas estavam divididos em uma espécie de confederação, uma organização política, e eles tiveram um encontro bastante inusitado com os espanhóis. Segundo os relatos, segundo os documentos históricos desse encontro, se esperava um grande enfrentamento, porque uma das principais cidades dos aztecas era Tenochtitlán, que era uma grande cidade. Só que chegando lá, quando foi ao encontro do imperador azteca, houve uma baixa de guarda. Os aztecas, eles não resistiram, pelo menos num primeiro momento,
a esse contato com o europeu. Por que isso aconteceu? A principal explicação para essa saída estranha, né, foi que os astecas reconheceram naquela figura que veio montada a cavalo, que veio tão diferente deles, algo ligado à divindade. Então, isso que dentro da cultura asteca, uma das divindades era esperado o seu retorno. E aí, veja, eles viram o dominador, não sabiam, né? E fizeram esse encontro inusitado. Esse episódio desse encontro estranho, né, acabou gerando o fim da Confederação Asteca, né? A gente vai falar também do Império Inca, né, essa formação que existia na América do Sul, perto da Cordilheira dos Andes, que também tinha uma complexa estrutura de poder e sociedade, que foi dominada pelos espanhóis. O que os espanhóis fizeram no caso do Império Inca? Eles acabaram se aproveitando de uma crise sucessória, já vou explicar o que é isso, na cidade de Cusco, no Peru, que era uma das principais cidades do Império Inca. Sucessão é quando você passa de um para outro, né? Ou seja, quando passava de um rei para outro rei, ou de um imperador para outro imperador, acontece uma sucessão. Teve um período na cidade de Cusco que não havia uma certeza sobre quem seria o próximo imperador Inca, e isso fez com que os espanhóis aproveitassem esse momento de transição de poder para atacar de forma mais eficiente. Outra coisa que os espanhóis fizeram também entra no que a gente falou sobre conciliação. O Império Inca ele ganhou muita força com o comércio. E às vezes alguns povos, digamos assim, próximos aos Incas, tinham dívidas com eles. O que os espanhóis fizeram? Eles aproveitaram desse contato com os inimigos do Império Inca para derrotar o Império Inca. Então foi feito também acordos. Por isso que a gente diz que a conquista da América teve implicada com ela também algum nível de conciliação, né? Ou seja, foi uma estratégia combinada de violência com acordos com esses povos ameríndios, como a gente chama, essas populações que já estavam estabelecidas antes. Eu queria destacar com vocês que esse processo de conquista da América, ele teve não só esse enfrentamento militar, esse conflito mais direto, como também outros tipos, outras faces de violência, que a gente vai comentar 3 aqui. A primeira delas era a destruição da produção de alimentos, uma coisa que os espanhóis faziam muito, ou seja, uma forma de atingir o inimigo era impedir que ele se alimentasse e que comerciasse. Isso era também uma forma de violência, embora aparentemente menos efetiva, né? Mas pensa numa guerra como é que isso faz diferença. Outro aspecto é que os espanhóis chegavam impondo a religião católica, representada aqui na imagem. Esses povos ameríndios, ou seja, que habitavam a América antes dos espanhóis, eles tinham outro tipo de religiosidade. E eles tinham que aderir de maneira forçada à religião católica, né? Uma terceira questão que alguns historiadores afirmam, embora outros discordem, é que houve um impacto nas doenças também. Muitos desses habitantes do continente americano teriam ficado doentes nesse contato com o colonizador europeu. Então veja que a violência da conquista, ela não é só aquela violência militar, ela se manifesta de outras formas. Uma coisa muito importante da gente destacar é que essas populações, embora tenham sofrido violência e tenham, digamos assim, perdido esse processo da colonização, já que os espanhóis e os portugueses vieram e ficaram e estabeleceram sua cultura, eles tentaram diversas formas de resistência. Isso é muito importante. A resistência não só no sentido de não aceitar a invasão, de resistir militarmente com a própria vida, mas também diversas formas de resistência cultural. Só para dar um exemplo, tem casos conhecidos na colonização espanhola que os indígenas eles iam lá na catequese dos católicos, faziam os ritos católicos, mas na verdade entre si eles estavam adorando as próprias divindades. Existem alguns registros nesse sentido. Fora que se a gente observar, em diversos dos países latino-americanos, com grande participação de população ameríndia, a cultura indígena, ela permanece até hoje e é uma forma de resistência, né? Formas de costume, de alimentação, de língua, que elas valem até o século XXI, você vê quanto tempo depois. Para finalizar a nossa reflexão sobre a conquista da América, eu queria que você refletisse sobre a participação também dos indígenas brasileiros, né? Ou seja, essas populações que existiam aqui nesse local que hoje a gente chama de Brasil, no momento da chegada dos portugueses.
Eles passaram por todo esse processo que incluiu violência, os indígenas foram exterminados, escravizados e também certa conciliação, já que os portugueses também tentaram o escambo e depois algum tipo de comércio, também alguns acordos com algumas tribos indígenas. E qual é a importância dos indígenas atualmente para a formação da nossa população aqui no Brasil? Se você pesquisar um pouco, você vai ver que ela é enorme, tanto a participação quanto culturalmente. E a gente precisa, por meio da história, entender que o Brasil é uma formação bastante plural e que a gente precisa preservar essa diversidade. Um abraço, até uma próxima. Os nossos estudos de língua portuguesa. Hoje nós trazemos 2 aulas fantásticas para vocês. Eu espero que você esteja querendo aprender muito. Como de praxe, nós vamos revisar assuntos que você já aprendeu. Está bem? Vamos começar então revisando figuras de linguagem. Você já ouviu falar disso? Figuras de linguagem? Gente, elas são especiais. As figuras de linguagem, elas têm uma função especial que é exatamente enriquecer o nosso texto. Seja esse texto verbal, seja esse texto escrito. Então, as figuras de linguagem têm esta função específica de fazer com que o seu texto verbal ou não verbal, o seu texto escrito, quero dizer, verbal, oral e escrito, ele seja enriquecido, ele signifique muito mais. Primeira figura de linguagem que nós vamos revisar são as onomatopeias. O que é uma onomatopeia? Né? Em que ela consiste? O que ela é? É a criação de uma palavra para imitar um som. Então, a onomatopeia é exatamente a criação de uma palavra que imita um som. Então, uma palavra que imita um som, e essa figura é muito, muito simples e fácil de você nunca mais esquecer. Essa figura chama-se onomatopeia. Exemplo, plunk, plact, zum. Não vai a lugar nenhum. Do Raul Seixas, né? Um cantor antigo que já partiu. Então, plunk, plact, zum. Não vai a lugar nenhum. Muito bem. Mas nós vamos, tá, gente? Nós vamos. Vamos lá adiante, então. A outra figura de linguagem que nós vamos revisar com você é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem em que, ao sentido dela, o sentido literal, aquele cotidiano de uma palavra, você vai acrescentar outro sentido. Isso por associação, acrescenta-se outro sentido por associação de significados ou por relação de semelhança com o significado anterior, com o sentido literal. A palavra tem um sentido literal e eu acrescento outro sentido. Por que eu vou acrescentar esse sentido? Porque eles se assemelham, eles são parecidos por essa relação de semelhança, de associação de significado. Exemplo. Meu sorriso, preste atenção, meu sorriso, olha, o poeta foi legal comigo. Ele disse que o meu sorriso é o quê? Uma fenda escavada no chão. Gente, tá aqui o chão, certo? Tá aqui o chão. Tudo bem. Como é que é o meu sorriso? Essa fenda aqui escavada no chão. Então, qual é a relação de semelhança? O sorriso parece uma fenda que foi escavada no chão. O chão era inteiro. Quando se abriu essa fenda, então se assemelhou ao meu sorriso. A fome é má conselheira, ou seja, qual é a associação aqui? A palavra fome foi associada com essa expressão de má conselheira. A pessoa com fome vai fazer 1000 coisas, não é? Podem ser coisas boas, coisas ruins. Muito bem, então essa é a metáfora. Agora olhe para cá, rapidinho para você entender um pouquinho mais sobre a metáfora. De uma forma bem simples, o que é a metáfora? A metáfora é meu sorriso, vamos supor aqui, meu sorriso é a letra A. E ela passa a ser B, passa a ser uma outra coisa. Por quê?
Porque ao sentido literal de meu sorriso, eu associei uma palavra, uma expressão, né? Eu acrescentei essa palavra, essa expressão, para associar sentidos, para ter uma relação de semelhança. Por exemplo, a fome, A passou a ser B, passou a ser o quê? Má conselheira. Então, a metáfora é muito fácil de você entender. O que é A passa a ser B. Por exemplo, a professora de Nancy é um anjo. De Nancy, A passou a ser B, passou a ser anjo. E é verdade, eu sou, hein, amores? Bom, um anjo bom. Vamos adiante. Personificação ou prosopopeia. Esta figura tem esses dois nomes, personificação ou prosopopeia. É fácil, você vai entender pelo sentido. O que é? Consiste em atribuir a seres inanimados predicados que são próprios de seres humanos. Explique melhor, professora. Seguinte, a personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que atribui, que dá a um ser que não é um ser humano, uma qualidade que pertence ao ser humano. Ou seja, qualidades que são próprias do ser humano, de seres animados, com vida, passa-se, atribui-se a outro ser que não é humano, que não é animado com vida, com anima, com alma, humano. Presta atenção. O vento beija meus cabelos. As ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Lulu Santos, música que você deve conhecer. Pois bem, eu tenho aqui uma estrofe, eu tenho um verso em cada um desse poema que foi musicado, transformou-se numa música. E eu tenho aqui, ó, olha só a personificação ou prosopopeia. O vento, ele beija, gente, o vento beija. Não, porque beijar é uma ação do ser humano. Então, quando eu digo que o vento faz alguma coisa que é própria do ser humano, aqui eu personifiquei, eu dei uma personagem. As ondas lambem? Não, quem lambem é ser humano, até os animais às vezes lambem, né? O sol abraça? O sol não, quem abraça é o quê? Ser humano, animais também abraçam. Meu coração canta feliz, meu coração canta... Quem canta é a sua boca, né? O coração é um órgão que sente, né? Que a gente diz que ele sente, que ele bombeia sangue e tal. Mas cantar é sua boca que canta. Percebeu? Então eu personifiquei. Então aqui eu tenho uma prosopopeia. Muito bem. Agora vamos para a gradação ou clímax. Consiste na apresentação de ideias em progressão. Essa progressão é ascendente, ela é chamada de clímax. Se a progressão for descendente, descendo, então é anticlímax. Você vai sentir pela ideia que há uma progressão de emoção, de sentimento. Veja, um coração chegado de desejos, latejando, batendo, restringindo. Percebeu? Percebeu? A força vai crescendo, vai num crescendo. Então, a figura de linguagem gradação ou clímax, ela vai num crescendo. Ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, professores presenciais que estão aí trabalhando conosco e mais esse dia de muitas informações, de muito aprendizado, de muita troca de experiência. Então, como vocês já puderam observar desde o primeiro momento da aula do professor Artemison, nós continuamos na linha da história geral, conteúdo de Europa, não é verdade? Por que isso é importante para nós? É sempre importante. Vocês viram ontem, a Revolução Industrial parecia tão distante e está aqui cotidianamente conosco. Então, o que nós podemos ver no primeiro momento são sobre as práticas de governo. Tivemos aí um período tenso, turbulento, onde os governos absolutistas controlavam as políticas de seus países, não é verdade? E aí nós vamos ter um período de reflexões, de mudanças, que vai ser chamado de iluminismo. Então esse iluminismo ele vai trazer várias transformações de pensamento. Por quê? Vejam bem,
Vocês viram que o professor Temison botou ali uma torrezinha, uma pirâmidezinha para vocês e falou da condição pessoal, né, da condição social das pessoas naquele período. E aí vocês pode ter se perguntado, que horas alguém vai começar a observar que isso está errado? Que horas alguém vai começar a prestar atenção que tem uma grande parcela de pessoas que está sendo explorada nesse sentido? Que está sendo usada. Será que o rei não percebeu? Lógico que ele percebia que tinha uma grande maioria da sua população que sofria o sustentando, não é verdade? Porém, na condição de rei e ensinado a ser rei, entendeu-se que aquilo era a ordem natural, mas nem sempre foi assim. Então, o que vai acontecer? Nós vamos começar a perceber que vão surgir pensamentos e reflexões iluministas. Então, o iluminismo vem da palavra iluminar, vem da palavra transformar. Então, luz, iluminar. Então, esses pensamentos, eles vão começar a chegar à Europa e vão ser transformadores. Ok? Então, o que nós vamos começar a perceber aí? Quem vai trazer essas ideias? Nós vamos ter, então, os teóricos iluministas. O que são teóricos? O professor Temison explicou ainda há pouco, lembram? São as pessoas que vão elaborar essas ideias, não é verdade? Que vão trazer essas inovações. E por isso, repito sempre nas aulas, sempre que possível, que estudar é importante. Estudar é fundamental. Esses teóricos, eles têm base de estudo, base de formações, não é verdade? Então vamos lá. Então nós temos aí uma gama de teóricos iluministas na Europa que vão trazer essas novas reflexões que vão mudar o panorama político da Europa e, consequentemente, da história de outros países. Então o primeiro pensador, o primeiro teórico iluminista chama-se John Locke. Tenho ele aí para vocês. Locke foi um filósofo inglês, então a Inglaterra aí, né, desponta mais uma vez trazendo os seus teóricos, os seus filósofos, os seus iluministas. Criou a obra Dois Tratados sobre o Governo, na qual descreve a condição do governo civil, assim como a justificativa para a sua existência e os requisitos necessários à sua viabilização. O que seria esse governo civil? Esse governo civil seria um governo que não está associado às regras militares, não estaria associado ali a uma pessoa e a um poder centralizado. Então ele traz essa reflexão. Olha, nós podemos fazer diferente esse governo. Olha o nome, Dois Trabalhos sobre o Governo. Então há formas diferentes de governar. Então é essa a primeira reflexão que ele traz como transformador. E aí ao lado, ó, vocês viram, tem a imagem dele, uma pessoa uma aparência até bem sensata, bem reflexiva, não é verdade? Uma coisa importante, ele é um filósofo, então a profissão dele é ser filósofo. E por isso mesmo ele traz essa reflexão de que o governo poderia ser diferenciado. Por que ele pensou dessa forma? Pelo que o professor Temison explicou ali no início. Nós temos uma Inglaterra com características absolutistas. Então essa reflexão veio a partir desse momento. Nós precisamos mudar, nós precisamos transformar. E ele diz mais, vamos lá? É considerado o pai do liberalismo moderno, filosofia política que defende a propriedade privada, a igualdade de todos perante a lei, a limitação, do poder do governante e o livre mercado. Então ele traz aí pontos importantíssimos e que ainda existem e acontecem até os dias de hoje. Propriedade privada, aquilo que você trabalha e conquista é seu. A igualdade de todos perante a lei, né? Então não há distinção perante a lei. A limitação do poder do governante, que é em contraposição à ideia do absolutismo, ok? E o livre mercado. O livre mercado, vocês viram ontem na Revolução Industrial, que é a possibilidade das pessoas comercializarem abertamente e cria aí uma disputa. Então a Inglaterra iniciou, obviamente a Inglaterra estava um passo à frente ali nessa ideia de livre mercado. Vamos continuar a leitura?
As ideias republicanas constitucionais, que é justamente o que nós vivemos hoje, então nós temos a república aparece na ideia dele, contrapondo a ideia da monarquia, e o direito ao voto surgiram a partir das ideias liberais. Então, que forma de governo nós vivemos hoje? A república. Quem escolhe os nossos governantes? Aqueles de nós que têm o direito a elegê-los. Então, temos aqui essa ideia liberal que nós escolhemos os nossos próprios governantes baseado num direito adquirido na Constituição. Então, entenderam aí? Uau! Então, esses teóricos iluministas trouxeram transformações que chegaram até nós. Exatamente. A história não é um bicho de 7 cabeças, ela é muito prática. É tudo uma questão de interpretação, de reflexão. John Locke não foi o único teórico iluminista. Nós trouxemos outro para vocês conhecerem e aprenderem sobre ele, que é Montesquieu. Vamos lá? Pelo nome, né, diferenciado, Montesquieu foi um filósofo francês. Então, por aí vocês já percebem. Porque eu estou falando com tonacidades francês, porque no primeiro momento vocês viram que o absolutismo francês foi um negócio aí surreal, não é verdade? Firme mesmo, ali o próprio Estado sendo o rei, esse próprio rei se entendendo como representatividade de Deus. Então, na França o negócio era meio pesado, era tenso. Então, o que Montesquieu fez? Criou a obra do Espírito das Leis, na qual defendeu a separação dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Queridos, esses 3 poderes são os mesmos que regem o nosso país: o executivo na figura do presidente, o legislativo na Câmara e o judiciário no poder judiciário. Então, a partir de Montesquieu, dessa ideia dele, olha aí, o poder não pode ficar centrado aí na mão do rei, não. Isso não dá certo. Então, vamos criar uma estrutura de poder onde todos possam contribuir. Então, como vocês podem ver, nem sempre as nossas falhas em governo, elas são em decorrência das ideias, mas por conta das pessoas que exercem e talvez ali não estejam tão dispostas a ajudar a população. Então, poder executivo, legislativo e judiciário foi uma reflexão que Montesquieu fez dentro da realidade que ele vivia do poder absolutista lá na França. Tá? Temos ainda uma outra reflexão que ele nos trouxe. A ideia de separação dos 3 poderes tinha como objetivo limitar o poder do governante, porque ele estava na França de Luís, né? Para evitar abusos de autoridade comum no absolutismo. Temos a imagem dele, também mostrando aí uma serenidade. Então, essas pessoas aí que vocês viram, todas leem, todas estudam, todas compreendem, elas sentem o problema sem que seu governante delimite isso. E econômica, que é justamente a ideia de produzir, de construir, sem que o seu governante lhe proíba de algo. Então, Voltaire aí é bem interessante, bem profundo nessa colocação de liberdade. Mas ele não parou por aí. Vamos lá? Para ele, o governo ideal era uma monarquia esclarecida, constitucional, onde o rei deveria obedecer à Constituição, ou seja, o poder do rei mediado pelas ideias iluministas. Era anticlerical e se posicionava contra as ideias da Igreja Católica. Ele se posicionava, atenção, porque a Igreja Católica estava ali associada ao absolutismo, desfavorecendo a população em massa, ok? Só para vocês entenderem, não vamos generalizar. Foi autor da frase: posso não concordar com uma palavra que dizes, mas defendo até a morte o direito de dizê-la. Ok? Então, como vocês podem ver, essa ideia da liberdade que ele trouxe, não é verdade? Ela nos faz trazer essa reflexão. Então, eu posso não concordar com meu amigo ali que defende a ideia dele, mas eu vou respeitar a ideia dele. Isso evita vários conflitos. Então, por isso que ele achava interessante limitar o poder do rei numa monarquia constitucional. Ok? Vamos lá? Temos mais teóricos. Rousseau foi um filósofo suíço, criou a obra do Contrato Social, na qual defendeu que os homens nascem livres, sendo que a liberdade faz parte da natureza humana. Defende a democracia representativa, o que isso quer dizer? Aquela na qual nós elegemos os nossos representantes.
Foi o autor da frase: o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Olha que interessante, todos nós nascemos livres. Todos nós nascemos, como ele diz aqui, bons por natureza. E aí estamos inseridos na nossa família, estamos inseridos na nossa escola, estamos inseridos nas comunidades religiosas que participamos, aí vem o preconceito, aí vem o racismo, aí vem outras gamas de informações, mas para Rousseau, o homem nasce bom. E aí o ambiente, a sociedade em que ele vive, e infelizmente talvez pela necessidade também, vá corrompê-lo. Então, o que a gente percebe aí, muitas reflexões. Poxa, professor, é verdade. Eu conheci aqui alguém que tem uma família muito bacana e, de repente, houve uma desestruturação familiar, essa pessoa se envolveu com o que não é bacana, trouxe prejuízos para ela. Então, isso acontece. Por quê? Rousseau diz que é a sociedade que vai nos corromper, que nós nascemos bons, que nós nascemos livres para essa escolha. Então, olha aí, é uma escolha, não é verdade? E para fechar, nós temos Diderot, foi um filósofo francês, criou a obra Enciclopédia. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram a coleção Enciclopédia, não é verdade? Em parceria com Dan Lebert. Seu objetivo era reunir todo o conhecimento que a humanidade havia produzido até a sua época. Foi o autor da frase: o homem será livre quando o último déspota for estrangulado com as entranhas do último padre. Pesado, não é verdade? Então ele achava que os problemas das prisões, as prisões políticas eram relacionadas à igreja e aos governantes, no caso, os reis. Queridos, atenção. Todos esses teóricos viveram um período da monarquia em seus países. E por isso que eles criaram essas teorias, e muitas delas, se nós formos refletir, elas fazem sentido aos nossos dias de hoje, baseada em muitas formas de governo. A enciclopédia era uma coletânea de livros inteiras, de A a Z. Hoje vocês vão lá no celular, no computador, botam a palavra, e aí sai lá o significado, sai de onde veio, sai de onde existe. Mas a minha geração e a geração de alguns professores de vocês, nós íamos à biblioteca e lá tinha enciclopédia de A a Z. Aí você abriu o livro do A e procurava, tinha que torcer para achar a palavra que você queria ali do A. Então Diderot foi ele que criou essa ideia, vamos guardar todas as informações possíveis. Hoje nós temos a Wikipédia, não é verdade? Mas a enciclopédia ela é extremamente valiosa para esse momento de preservação de ideias fundamentais para nós estarmos, inclusive, aqui hoje, falando, errei de novo, falando sobre eles, não é verdade? Então, como vocês podem ver, muitos vieram antes de nós, trazendo reflexões bastante importantes e que transformam as nossas vidas diariamente. Aula 24.1 Conteúdo: complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Habilidade: reconhecer o papel dos complementos verbais e as mudanças de sentido que eles podem gerar. Olá, boa tarde nossos alunos, nossos queridos alunos e nossos professores, colegas presenciais. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa, né? Sejam todos bem-vindos e também, né, contamos hoje com a participação de todos, mais uma vez nesse dia de aprendizagem, né? Então, vamos com a nossa revisão, vamos revisar o que estudamos ontem na nossa aula. Então, ontem nós estudamos, trabalhamos aí sobre as figuras de linguagem, né? E nós aprendemos algumas delas, né? Vimos aí a sinestesia, né? Que é uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais,
né? E aí vocês aprenderam que a sinestesia, ela tem a ver com os órgãos do sentido. Então tem aí, ó, um doce abraço indicava que o pai desculpara. Então doce é sensação, tem a ver com a sensação gustativa, né? Doce, abraço, doce, ó, doce abraço, né? Então é uma sinestesia. Abraço, né, é o tátil, tem a ver com o tato, né, com o toque de uma pessoa com a outra, né? Então, o contato, tá certo? Nós vimos também outro tipo de figura de linguagem, que foi a catacrese, que é o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio, né? Então, como a palavra não tem um termo próprio, ela acrescentou-se a este termo um outro sentido, né? Para designar determinadas coisas. Então, temos aí o exemplo de catacrese. Ninguém coça as costas da cadeira, né? Então, a gente fala, vira aí, né? As costas da cadeira. Então, quem tem costas somos nós, né? Mas, o que foi aí acrescentado à cadeira foi costa, como se fosse, né, um outro emprego, uma costa de pessoa, né? Então, temos aí a catacrese, a substituição, o emprego de um outro termo figurado. A antítese também que nós vimos, ou paradoxo, né, nós temos aí como exemplo, para se viver do amor, há quem esquece o amor. Então, viver e esquecer, né, são ideias contraditórias, tá certo? Então, temos aí um paradoxo. Muito bem, então esse foi o conteúdo que estudamos na nossa aula de ontem. Vamos ao nosso desafio do dia. Vamos agora prestar atenção aí, né, na proposta que nós trouxemos para vocês pensarem um pouquinho, né? Então, observe cada imagem no mosaico e diga que palavras completam o sentido dos verbos em destaque. Qual o nome desses complementos? Será que vocês têm uma ideia, né? Vejam que, ó, Antônio anda de, né? Anda de alguma coisa. Quem anda, anda de alguma coisa. Então, vocês vão complementar aí com base na imagem. Aquele apartamento é, né? O dia está. Ajudei ao e não ao rico, tá certo? E no final nós vamos comentar e primeiro vamos querer ouvir de vocês o que vocês complementaram aí, tá certo? E agora nós vamos iniciar nosso estudo sobre os complementos verbais hoje, né? Vamos entrar novamente aí na análise sintática, tá certo? Então vamos iniciando com a nossa aula de hoje, olha só, que vocês vão aprender sobre complementos verbais. Nós já estudamos em aulas anteriores sobre complementos nominais, né? Alguns complementos de nomes com relação ao predicativo, não foi? E agora nós vamos ver os complementos verbais, que tem a ver com quem? Com que classe gramatical? Com os verbos, né, gente? Então, os complementos verbais, eles podem ser, tá? Objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto ao mesmo tempo, tá certo? Os complementos verbais, eles são termos integrantes da oração. São considerados termos integrantes da oração, que tem a função, tá? Ele tem função de complementar o sentido de determinados verbos, tá certo? Então, eles têm a função de complementar o sentido de determinados verbos. Aí nós temos o esquema que apresenta este estudo quanto à transitividade e à intransitividade verbal. Olha, nós temos como elemento principal a classe gramatical, que é o verbo. O verbo, ele pode ser intransitivo quando ele tem sentido completo. Então, vamos só revisar essa partezinha aí. Ele não tem, ele é sem complemento, tá? Se eu digo, caiu a caneta, né? Ou a caneta caiu, tem sentido completo. Caiu, não precisa de complemento, tá certo? Caiu, caiu.
O pássaro voou, voou. É intransitivo, o verbo é sem complemento. Agora, no estudo da transitividade, quando um verbo é transitivo, aí ele vai requerer, ele vai exigir um complemento. Este complemento, ele vai ser chamado de objeto direto, ou objeto indireto, ou objeto direto e indireto numa mesma oração. Tá certo? Então, vamos lá. Conhecendo aí já essa classificação, né? Nós vamos observar que o complemento verbal, o complemento verbal que nós chamamos de objeto direto, tá? Ele consiste no termo da oração que completa a significação de um verbo transitivo direto. O complemento verbal chamado objeto direto vai completar o sentido, tá, de um verbo também transitivo direto. De maneira geral, o objeto direto não se apresenta introduzido por preposição. Então, aqui no estudo do objeto direto, este complemento que vai completar o sentido do verbo, tá? Ele não se apresenta com preposição. Então, vamos observar agora alguns exemplos de orações que nos vão trazer aí o emprego, a necessidade dos verbos e os complementos como objeto direto. Vamos lá. Olha só, complemento verbal objeto direto. Luciano vendia cadernos. Veja só, o sujeito aí. Quem vendia cadernos? Luciano. Veja que o sujeito está aí, né? Vendia é o quê? É o verbo. Luciano vendia. Vendia o quê? Né? Logo você faz a pergunta. Cadernos. Cadernos é o quê? É o complemento do verbo vendia. Portanto, ele é um objeto direto, porque o seu complemento aí, ele está ligado diretamente, tá? Ó, vendia. Vendia é o verbo que necessita de complemento. Ele é um verbo transitivo. Portanto, ele é direto. Por quê? Porque o objeto é direto, porque não vem acompanhado por preposição, tá? O verbo vendia liga-se diretamente ao complemento sem preposição, verbo, objeto direto. Verbo transitivo direto, tá certo? Pode continuar. Aí, dando continuidade ao outro exemplo, nós temos aí, ó. Os passageiros esperavam o ônibus. Quem esperava o ônibus? Os passageiros, sujeito da oração. Cadê o verbo? Está ali, amarelinho. Esperavam. Quem espera, espera alguma coisa. O quê? O ônibus. Esperavam, necessita de um complemento. Então, o ônibus é o complemento do verbo esperavam. Ele liga diretamente, sem preposição, ao complemento que é um objeto direto. Tá certo? E nós chamamos o verbo de verbo transitivo direto. Muito bem. Temos aí outro exemplo, olha que bonitinho. Os ratos comiam os restos da comida, né? Mas aí é de desenho, né? Então, quem comiam os restos da comida? Os ratos, sujeito da oração. Comiam é um verbo que necessita ser complementado. Quem complementa o sentido desse verbo? Os restos da comida. Portanto, o complemento é chamado de objeto direto, que completa o sentido do verbo comiam, que é um verbo transitivo também direto. Tá certo? Muito bem, gente. Então, aprendemos aí o que é objeto direto, né? É o complemento do verbo, né? Aquele verbo que necessita ser complementado para ter um sentido completo. Tá certo? Muito bem. E agora nós vamos ao complemento verbal, que é o objeto indireto. Vamos acompanhar.
O objeto indireto, veja que agora tem um in aqui, ó, tá? Indireto, ele consiste no termo da oração que vai completar a significação de um verbo transitivo indireto. De forma geral, o objeto indireto vem introduzido por uma preposição que é exigida pelo verbo, né? Então, vem introduzida por uma preposição que é exigida pelo verbo. É exigida pelo verbo aqui no objeto indireto. O complemento vem seguido pela preposição. Vamos relembrar de algumas preposições. A, de, em, para, com, por. As principais. Então, o complemento vai aparecer uma dessas preposições, conforme o sentido da frase. Então, vamos observar alguns exemplos. Nós temos aí na frase, ó, Marcos gosta de filmes. Quem gosta de filmes? Marcos, sujeito da oração, tá aqui, ó. Gosta, gosta. Quem gosta, gosta de quê? De quê? De filmes. Olha aqui o verbo transitivo. O verbo aí necessita de complemento? Sim. Qual é o complemento verbal do verbo gostar? De filmes. Então, aqui, ó, é verbo transitivo, tá? Mas o complemento é um objeto indireto, portanto, aqui é um VTI. Vamos ajeitar. É um verbo transitivo indireto, porque o complemento vem seguido de preposição, tá certo? Vamos à segunda frase. Rodrigo respondeu a todos os alunos. Quem respondeu a todos os alunos? Rodrigo é o sujeito da oração. Qual é o verbo? Respondeu, né? É o verbo. É o verbo transitivo. Aqui no caso, vamos ajeitar também, gente, é indireto, tá? Respondeu a alguém, ó, aqui, ó, a preposição. Então, este complemento, que nós chamamos de objeto indireto, ele complementa o sentido do verbo respondeu, mas ele vem seguido da preposição, portanto, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá certo? Muito bem. Temos aí mais um. E aqui nós vamos também fazer um ajuste. Antônia se referiu ao regulamento. Quem é o sujeito da oração? Antônia, não é? Se referiu a quê? Referiu é o verbo transitivo indireto, tá? Não é VTD. Por que que ele é indireto? Porque o complemento vem seguido aqui, ó, o complemento verbal é tudo isso aqui, que nós chamamos de OI, porque OI, objeto indireto, por causa da preposição que vem ligada ao seu complemento. Antônia se referiu a quem? Ao regulamento, tá certo? Muito bem, nós temos aí mais um exemplo com objeto indireto, que nós vamos observar aqui na tira, né, de Garfield. Então, ele está olhando, está pensando, e aí ele pensa, concentre-se no personagem Garfield. De hoje ela é específica sobre a história do Brasil, como vocês viram nesse primeiro momento com o professor Amaury. E nós vamos dar continuidade após as revoluções que vocês estudaram aí com ele, né? Federalista, da Armada, esse início do processo republicano, que é a forma de governo que nós vivemos até os dias de hoje, né? Que é justamente nós podermos escolher os nossos representantes. Tudo bem que até então
isso não estava acontecendo diretamente, né, em decorrência do voto censitário, que vocês viram aí que já existiu na nossa política brasileira, né? E vocês, inclusive, ainda não votam. O que vocês sabem é que vocês recebem aí as mudanças políticas de acordo com aqueles que podem votar. Quem pode votar? Maiores de 18 anos, né? Que tem ali o título e podem exercer esse voto, ok? E nós vamos dar continuidade, então, falando de uma nova forma de república. Com o professor Amaury, vocês viram a primeira república, ou república de espada, e nesse segundo momento nós vamos estudar sobre as repúblicas oligárquicas. A palavra oligarquia, ela quer dizer para um grupo pequeno ou um grupo pequeno. Opa! Se a próxima forma de república é oligárquica e oligarquia quer dizer grupo pequeno, grupo fechado, que república é essa? Já que a palavra república significa governar para o povo, governo do povo. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Então vamos lá à nossa primeira imagem. As oligarquias e a política café com leite. Com o fim do governo de Floriano Peixoto, ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente no Brasil. E a elite cafeicultora paulista lançou a candidatura vitoriosa de Prudente de Moraes, que é esse cara aí que está na imagem, né? Nessa foto bem bacana aí, preta e branca. Então vamos lá, voltem aqui para mim. Gente, é o seguinte, essas eleições, apesar de serem diretas, o que esse direto quer dizer? Que a população, teoricamente, em sua maioria votava, mas lembre-se que mulheres não votavam, analfabetos não votavam, tá? Pessoas de baixa renda também não teriam esse direito a voto, por quê? Porque eram analfabetos, a grande maioria, então não votavam. Então era direta porque você ia lá, fazia o voto em aberto, mas isso era meio que tendencioso, meio limitado. O governo de Prudente de Moraes, que durou 4 anos aí, como rege os governos no dia até hoje, ele foi meio que um fracasso. Prudente de Moraes, ele é o nosso primeiro presidente civil, ok? Ou seja, aquele que não é militar. Mas o primeiro governo, no caso dele, nós tivemos ali um grande desequilíbrio econômico. Na verdade, a gente vai começar a pensar a República Oligárquica a partir do segundo presidente, que vai ser Campos Salles. O que os paulistas têm a ver com isso? A região de São Paulo era a maior produtora de café do Brasil, ou seja, São Paulo era o estado mais rico do Brasil. Então ele tinha bastante interesses, os governadores de São Paulo, os cafeicultores, né, proprietários de terra. Lembre-se que eu falei na aula de quinta-feira, a ideia de terra no Brasil estava associada a poder. Então, quem tinha mais terras detinha mais poder, que era o caso dos cafeicultores paulistas, tá? Então, eles vão querer estar ali no controle econômico, né? Como a gente vê muito hoje em dia no nosso governo. Quem tem ali poder, tanto de terra como de grandes empresas, está ali aliado ao governo, não é isso? Então, vamos lá. Próxima imagem. Usando de sua habilidade política, conseguiu pacificar o cenário de conflito pós-Revolução Federalista, que vocês acabaram de ver com o professor Amaury, anistiando os principais líderes rebeldes. O que é anistia? Ele permitiu que os líderes rebeldes que haviam sido retirados do Brasil pudessem retornar para o Brasil, ou seja, deu uma apaziguada aí, mas propriamente não nos trouxe melhorias econômicas, tá? No segundo ponto diz o seguinte: encerrava-se de vez a possibilidade de retorno de um governo militar durante a República Velha, ou seja, até 1930, o único governo que nós vamos ter é sobre as repúblicas oligárquicas ou governo ou política café com leite. Por que esse nome café com leite? Veja bem, já falei de São Paulo, que era o maior produtor de café. E o outro estado também que vai governar aí, alternado com São Paulo, vai ser Minas Gerais, que era um grande produtor de derivados do leite. Então, esses 2 estados da região sudeste é que vão ganhar destaque, é que vão ganhar evidências até 1930, ok? Vamos lá, a próxima imagem. A República Velha ficou conhecida como o período político de domínio da elite cafeicultora e das oligarquias, regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, seja de uma mesma família, partido político ou classe social. Então nós temos uma charge aí que diz o seguinte, eu vou ler para vocês, para quem não consegue visualizar direito. O cara à sua esquerda pergunta, é uma árvore genealógica?
Aí o senhor à direita diz, não, é o organograma da instituição. O que nós temos aí nessa charge? O que a gente pode ver? Que havia ali diretamente informado quem estaria no governo. Então não se tinha muitas expectativas. Nossa, quem vai ganhar essa disputa para presidente? Alguém aqui do norte? Alguém do sul? Alguém do centro-oeste? Não. Ganhava-se ou um representante de São Paulo ou um representante do estado de Minas Gerais. Tá? Vamos lá. Nesse contexto, o domínio oligárquico da época estava dividido em 3 partes, que completavam no sentido de garantir os interesses da elite e manter a maior parte da população à margem da sociedade. Ou seja, eu vou ensinar agora para vocês como é que funcionava esse esqueminha, porque para chegar um presidente aqui, que ou era paulista ou era mineiro, não dá para ser simples assim, já que o voto, né, era em aberto, teoricamente, era um voto direto. Como é então que se fazia para manter-se sempre ou um paulista ou um mineiro na presidência da República? Vamos lá então por partes. Política do café com leite. A aristocracia cafeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles, que eu já citei para vocês. Essa política estabeleceu-se em âmbito federal e reuniu 2 partidos. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, PRP, PRM. Então, a primeira coisa, vamos estabelecer que esses 2 partidos estejam acima, sejam mais importantes do que os outros. A partir de 1906, início do governo mineiro, com Afonso Pena, a República do Brasil passou a ter presidente de 2 partidos em revezamento, como eu acabei de falar para vocês. Então, vamos lá. São Paulo era o maior produtor de café do país e, por isso, o estado mais rico. Então, São Paulo, estado mais rico. Minas Gerais era o maior produtor de leite e derivados. Então, ele tinha o maior colégio eleitoral, ou seja, em Minas Gerais havia o maior número de eleitores. Então, isso era necessário para o esquema da política de café com leite, tá? Eu preciso de maior número de votos válidos. E para isso, dentro desse sistema de política café com leite, havia um esquema, uma organização chamada Política de Governadores, tá? Então, vamos lá. Esta política surgiu da necessidade de que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar o apoio nas bancadas estaduais do Legislativo. Ou seja, quando o presidente está aqui, ele precisa do apoio dos deputados. Então, essa política de governadores, ela era primordial para essa relação. É preciso que eu tenha ali uma bancada muito grande, né, de estadual no Legislativo, ou seja, de deputados federais e estaduais que estejam apoiando aqui ou o candidato paulista ou o candidato mineiro, mas vale lembrar que os 2 estavam associados. Então, nessa eleição, tem que ganhar um mineiro, na próxima, tem que ganhar um paulista, e eu preciso do apoio dessa bancada. É um esquema, na verdade, tá? Consistia, olha aí, ó, num acordo entre o chefe do Poder Executivo Federal e os governadores estaduais. Então, aqui, ó, é que está a chave da política de governadores. Há um acordo entre o presidente e os governadores estaduais, em troca de que a autonomia dos estados, os governadores elegeriam uma bancada de deputados e senadores que apoiariam o presidente. Olha que louco! Como é que funcionava isso, professor? Vamos supor aí que vocês são deputados estaduais e federais. Então, eu aqui sou o governador do estado. Eu vou fazer com que vocês ganhem a eleição, vocês vão ou lá para Brasília ou ficam aqui na Assembleia Legislativa do Estado, porém, eu dou garantias ao presidente de que vocês irão apoiá-lo. Em troca disso, eu aqui vou governar um pouquinho mais solto, vou ter mais autonomia sobre o Estado. Entenderam? Então, só para vocês entenderem que a política café com leite ela era algo bem simples, era uma troca de favores. Tá, professora, mas independente disso, como é que vão ser controlados os votos? Então, vamos lá. Coronelismo. Os coronéis
chefes políticos e ou latifundiários tinham uma importância econômica e política muito forte no interior do Brasil. Então, aqui, ó, coronel, coronelismo, guardem esse tópico, que ele é muito importante e nos vestibulares que vocês vão começar a fazer a partir do ano que vem, é muito comum vir esse conteúdo lá em alguma questão, tá? Então, os coronéis, eles eram figuras importantíssimas no interior do Brasil, ou no Nordeste, ou na região Sudeste. Como é que esses coronéis exerciam? Eles eram grandes proprietários de terra, e dentro, né, da sua vida, das suas fazendas, eles tinham um grande número de pessoas que estavam ali, de certa forma, lhe servindo, trabalhando para ele. Inclusive, muitos filmes retratam essa ideia. Tem um que é bem famoso aí, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, que é o Alto da Compadecida. E lá tem a figura do coronel. E o poder que ele influencia as pessoas, que ele controla a vida das pessoas, está além do poder de um governador, de um prefeito ou de um presidente. Por quê? Porque o coronel está ali, ó, dia a dia com aquele grupo. Então, ele conhece exatamente quem são as pessoas que estão dependendo dele, ou da sua banca, ou das suas fazendas, ou do seu pequeno comércio. Então, há uma relação de dependência, tá bom? Eles estabeleciam o controle sobre a população mais pobre, protegendo-os, como eu acabei de falar. Então, tinha uma troca de favores, né? O seu fulano ali, a dona ciclana ali, olha, né? Vocês sabem que comigo, coronel, a segurança é certa, né? Então, começa aí uma influência que na história do Brasil vai receber outro nome, tá? E mantendo, ó, submissos. Olha que interessante. O poder do coronel, ele era também muito grande. Ele era um poder, eu costumo usar esse termo, atemporal. Você via ali acontecendo. As pessoas tinham medo, né? Então era muito comum também nascer uma criança nova, quem vai ser o padrinho? O coronel. Por quê? Era a certeza de segurança, tá? Nesta época, o voto não era secreto, como eu acabei de falar a vocês. O voto era um voto aberto. O cara chegava lá e dizia, em quem você vai votar? Fulano, olha o risco. Cadê a segurança do meu direito ao voto? Não existia. Mas eu vou explicar para vocês por que o voto tinha que ser aberto. E os coronéis eram quem garantiam o sucesso dos esquemas oligárquicos por meio da fraude e da violência nos famosos currais eleitorais e o voto de cabresto. Então, vamos lá, eu estou aqui no meu voto aberto, eu vou votar. O meu desejo é votar no candidato aqui da Bahia. Porém, eu estou ali numa área de fazenda dominada politicamente por um coronel local aqui da região de São Paulo e ele vai ver o meu voto. Então, o que ele dizia? Ó, em que você vai votar? Ah, no seu candidato, com certeza. Então, lá eu vou votar no candidato do coronel, que é um candidato paulista. Também vou votar no deputado desse coronel e nos senadores desse coronel, que já estão montados no esquema da política de governadores. E aí o presidente do coronel vai ganhar, o governador do coronel vai ganhar, os deputados vão ganhar, mantendo-se o esquema de controle político. Então surge aí o famoso voto de cabresto, né? Aquele voto, olha aqui na charge, aquele voto controlado, olha aí, ó, vote nele. Vote na autoridade máxima, num presidente que eu estou aqui apoiando e elegendo, né? Então o coronel ele estava acima da lei. Ele controlava determinantemente determinadas regiões do Brasil, conduzindo aí o coronelismo, que fazia parte do esquema da política de governadores, tá? Bom, gente... Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Olá, saudações! Língua portuguesa. Língua portuguesa está presente aí no nosso dia a dia de diversas formas. Por exemplo, na comunicação com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal,
com a linguagem mista, que parece ser assim, um conteúdo mínimo, não é? Simples demais, mas a sua importância é tremenda. Quando nós fazemos uso, por exemplo, da linguagem mista, nós utilizamos recursos próprios da fala, da escrita e outros, como gestos, por exemplo. Quando utilizamos a linguagem não verbal, aí fazemos uso somente de recursos que pode ser um gesto, um símbolo, uma bandeira, por exemplo, pode comunicar. E a linguagem verbal, ela está relacionada à escrita, não é isso, e à fala. E a crônica é um ponto bem interessante nisso tudo aí. Olha um pouco mais de crônica. Crônica faz uso principalmente da linguagem verbal, mas ela nasce também do cotidiano, nasce do dia a dia, nasce ali no meio, numa conversa, em um bate-papo. Eu estou ali ouvindo, então, uma conversa, um bate-papo, participando também de uma conversa, e de repente eu começo a ter uma ideia, e a ideia me permitirá, possivelmente, produzir uma crônica. Então, como é que nós vamos pensar a crônica, então? Como algo próximo ali do cotidiano, que nos permite refletir também sobre os acontecimentos. E a crônica, claro, contemporânea, como nós estamos falando, é própria ali do século XIX, a imprensa, os jornais, na época, foram importantíssimos para que a crônica se desenvolvesse ainda mais. Hoje você sabe que temos recursos diversos, como, por exemplo, as redes sociais, a internet. A internet serve muito ali, própria, muito para nós divulgarmos textos também. Os cronistas, inclusive, fazem uso disso também. Então, as crônicas passam a registrar exatamente isto, a vida social, os costumes, o cotidiano, o nosso dia a dia. E, claro, ainda está presente em revistas, jornais, folhetins, na internet, nas redes sociais. Nós, de alguma forma, estamos ali presentes nas redes sociais e dela fazemos uso também para publicar, não é isso? Publicamos um texto poético, publicamos uma notícia, uma informação, de alguma forma nós estamos envolvidos. E a crônica pode também fazer uso desse espaço. Então, se eu me proponho a produzir uma crônica, eu tenho que estar atento ali para os acontecimentos, para o meu cotidiano, porque é ali que nasce a crônica, ela vem da nossa vivência, do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós observamos. Uma conversa, por exemplo, como nós começamos falando da linguagem verbal, uma conversa, né, é possível que dali nasça uma crônica. Tá bom? Um pouquinho sobre a crônica presente no nosso dia a dia, e nós temos um desafio. Falando em redes sociais, nosso desafio nasceu exatamente ali nas redes sociais. Observa. Olha só aí, então, temos o famoso bolacha ou biscoito? Você, não só o bolacha ou biscoito, você se lembra também da discussão envolvendo o vestido? Qual era a cor do vestido? Lembra? Também apareceu o tênis, que era verde, era amarelo, não sei. Gerou uma discussão só nas redes sociais. E aí tem um pouco sobre a origem, lá da revista super interessante, Ponto Abril. Biscoito vem do latim, olha aí. Quer dizer que ele era cozido 2 vezes, segundo a revista. E chegou ao Brasil pela palavra francesa, assim como muitas outras, né? E, claro, bolacha, vem explicando também, vem de bolo, olha aí. É um objeto esférico, mais um sufixo que indica o diminutivo. Então, foi uma discussão que esteve ali presente nas redes sociais. Como você participou dessa discussão? Você foi com a turma do biscoito ou você foi com a turma da bolacha? O que você acha? Já percebeu que essas discussões, de alguma forma, estão presentes ali nas redes sociais? E nós, de alguma forma, mesmo ali não estando presente na discussão, nós participamos, observando, até temos uma opinião, às vezes, mas não queremos participar, não queremos expor naquele espaço. Então, de uma forma aí para resgatar uma brincadeira nas redes sociais, nós queremos que você observe aí. Você foi com a turma de que é um biscoito, ou você foi com a turma de que é uma bolacha, ou você acha que tanto faz? O importante é você comer lá o objeto, o produto dentro da embalagem e tudo mais. Então, queremos que você pense um pouquinho aí. Você foi com a turma do biscoito ou você foi com a turma da bolacha, tá bom? Pensa aí um pouquinho para a gente conversar um pouquinho, para a gente
distrair também, tá bom? A língua portuguesa também deve ser observada nos espaços de diversão também, por que não? Ela está presente ali. E dali, daquela brincadeirinha, nós podemos desenvolver uma série de conteúdos também. Por exemplo, a interpretação textual. Numa simples brincadeira, a interpretação textual pode estar presente ali, como você observou. E também é interessante que essas brincadeiras de rede social, elas costumam nos desafiar a nos posicionar. E sempre nós trabalhamos com a seguinte ideia: como é que o outro pensa aquilo que está acontecendo? Como é que eu penso aquilo que está acontecendo? O quanto eu consigo ser crítico em relação ao meu pensamento? O quanto eu consigo ser crítico em relação ao pensamento do outro, mas ao mesmo tempo permitindo que o outro se expresse? E o quanto o meu pensamento contribui para o amadurecimento do outro e vice-versa? Nós estamos aí expostos às redes sociais de alguma forma. De alguma forma nós estamos expostos, direto ou indiretamente, querendo ou não. Quantas fotos você já não viu na internet que foram publicadas sem o consentimento, sem a permissão da pessoa? Né? Quantas situações nada agradáveis foram postas nas redes sociais de pessoas que achavam que eram donos da outra pessoa, da liberdade da outra pessoa, e filmava a pessoa e fotografava. Há algum tempo, somente os famosos passavam por isso, com os paparazzis, não é isso? Então, eles fotografavam, perseguiam e tudo mais, segundo os artistas. Então, nós estamos ali constantemente. E uma das temáticas, falando em espaço de rede social e tudo mais, uma das temáticas presentes, nós vamos ver agora. Olha aí qual é. Olha o texto que diz aí. Você já percebeu que é uma temática presente também nas redes sociais? Não é? Você já tinha tido contato com esse tipo de discussão? De alguma forma ela está presente, de alguma forma nós estamos envolvidos também. Então nós temos aí um texto que trata uma discussão, de certa forma, próximas a nós. Como eu comecei falando, talvez para mim não, talvez para você não, mas de alguma forma está presente nas redes sociais, e então, de alguma forma, eu estou relacionado, exposto a ela também. Eu posso ter uma opinião em relação a isto também. Você pode ter uma opinião também em relação ao conteúdo. Olha só, os relacionamentos, ou melhor, à distância, possuem uma dinâmica diferente. Primeiro, para ficarmos ambientados ali na discussão. Muitas vezes são centenas de quilômetros que separam as duas pessoas apaixonadas. O que pode assustar alguns de imediato. Aí eu começo a construir o meu posicionamento e você começa a construir o seu. Como é que você observa a discussão presente aqui? Olha, são centenas de quilômetros que separam as duas pessoas apaixonadas, o que pode assustar alguns de imediato. E aí que nós entramos, é aí que a nossa discussão começa. Como é que você pensa aqui a discussão? Como é que você já observou essa discussão presente no dia a dia? Então, olha aqui como é que fica. Pode assustar de imediato alguns ou não, a ponto de preferirem perder aquela que ama do que encarar o desafio. Aí começa a discussão. Como é que você percebeu quando teve contato com a discussão em relação aos relacionamentos à distância? Você já formou uma opinião em relação a isso? Você já teve a oportunidade de ouvir alguém falando sobre a temática, sobre a discussão? Qual foi a tua reação inicialmente? Como é que você observou? Então, nós começamos a pensar. Existem posicionamentos distintos. Eu penso de uma forma, você pensa de uma forma. Percebeu? Nós pensamos de formas diferentes em relação ao mesmo tema, em relação a uma discussão presente, principalmente nas redes sociais, que expõem muito hoje. Expõem muito. Então, os relacionamentos à distância estão aí. Como é que você pensa isso? É uma dinâmica diferente. E é aí que eu começo a construir o meu pensamento. É aí que eu começo a construir o meu posicionamento. Porque são quilômetros de distância, não é isso? Que separam as duas pessoas. Como é que você pensa a discussão? Então, quando nós trazemos as discussões para próximas para o nosso convívio, vamos assim dizer, nós vamos criando um posicionamento. Como é que eu vou pensar a discussão? Você, por exemplo, já tinha tido contato com o tema?
Se não, você está tendo uma oportunidade também. Né? O que eu penso pode ser levado em consideração somente o que eu penso, ou posso ouvir também o outro em relação a isso? Eu posso não querer um relacionamento à distância, mas isso me dá o direito até onde de opinar para quem tem um relacionamento à distância? Não sei. Olha como nós somos convidados constantemente a nos posicionar de alguma forma e a interpretar fatos, situações, interpretar opiniões também. Nós precisamos ouvir também o início da discussão. Vamos avançando aí, olha o que nós temos mais. Olha que interessante o texto aí também. Primeiramente, faça a leitura do texto, por favor, para nós lermos em seguida juntos, tá bom? Leia o texto, por favor. E tenta captar qual é a mensagem que está aí. O que você acha? Concorda? Você concorda? Discorda? O que você acha? Está vendo como nós somos convidados constantemente a nos posicionar? Vamos ler junto o texto? Pode ser? Lê mesmo, hein? Não fica aí só olhando os outros lerem, não. No 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Por mais que possa ser assustador, estar em um compromisso com alguém que mora em outra cidade, estado ou até mesmo país pode sim funcionar. Ainda mais em uma era de redes sociais e aplicativos de conversação que facilitam o contato entre todos. E aí você amplia a tua opinião, o que você pensa, ou você recua ainda mais? Olha, eu vou continuar com a minha opinião. Eu penso desta forma a discussão que está sendo apresentada. Eu me posiciono desta forma. Eu posso até não querer um relacionamento à distância. Posso até não querer. Mas o quanto isso me autoriza a denegrir ou desmerecer ou perturbar aquele que acha que é interessante, adequado. Para todos, vai funcionar da mesma forma? As redes sociais estão aí, como diz. Estamos na era das redes sociais. Hoje, interessante, você usa uma dessas redes sociais e você consegue não mais só ouvir a voz da pessoa, você consegue ver. Não é verdade? Uma das redes sociais permite isso. Você conversa mesmo, você vê a pessoa. Já tem mais reação, emoção. Não é mais somente o falar. Aliás, poucas pessoas ainda estão, cada vez menos as pessoas estão ligando, não é isso? Mas hoje, o audiovisual mesmo ali. E aí, você está se posicionando? O que você acha? Como é que você pensa essa questão? Mais um pouquinho de texto para analisarmos ainda mais. Olha aí. Olha o texto novamente aí. Como é que você pensa? Amplia aí o teu entendimento. Ou o teu posicionamento. Você acompanha a discussão dos textos? Lê o texto? Conseguiu observar? É importante que você leia sempre, tá bom? Sempre, 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 para você perceber o que está acontecendo. Olha a leitura, então. Vamos lá, então. Para quem nunca passou por isso e está diante do dilema de arriscar ou não entrar nesse tipo de relação, é importante compreender como pode encarar essa nova situação. Olha o que ele apresenta. Além disso, é essencial saber o que o casal pode fazer para atenuar a sensação de distância e dar certo. E, principalmente, serem tão felizes quanto se morassem ou convivessem ali diariamente, constantemente. São diversas opiniões, estão ali. Nós temos que nos posicionar de alguma forma. Você pode não concordar, eu posso não concordar, mas isso vai ser constante na sociedade. E é isso que a língua portuguesa te convida a fazer. Como é que eu me posiciono, como é que o outro se posiciona em relação à discussão, e as duas opiniões, como é que eu vou perceber? Eu sou o terceiro elemento, vamos imaginar, um concorda, um discorda, e eu estou aqui, eu sou o terceiro elemento, ainda não tenho uma opinião. Então, diariamente, nós somos convidados a refletir dessa forma. E é isso que estamos fazendo. Nós estamos iniciando a aula, apresentando uma temática, uma discussão, que de alguma forma te convida a refletir, a ter um posicionamento em relação ao que está sendo apresentado. Estamos começando assim, então, para desenvolvermos ainda mais toda a discussão relacionada à aula.